Boa tarde, amados, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo aqui externar os meus agradecimentos ao João Paulo, nosso amigo, João Paulo Produções, que está nos auxiliando com a gravação do vídeo, do áudio, da qualidade, examinando. E o meu filho Lucas também, que está investindo aqui os seus conhecimentos técnicos e de internet e de tecnologia. Graças a Deus, para que nós pudéssemos gravar algo que trouxesse uma mensagem de Deus ao teu coração. E essa mensagem desse estudo que eu fiz, aprendendo com as tempestades da vida, né? É uma síntese. Quero aqui deixar claro que são 4 tempestades citadas nessa lição. Nessas 4 tempestades, nós temos a primeira, que é a de Jonas, que nos ensina a sermos mais seletivos com aquilo que entra ou sai da nossa vida, da nossa TV, do nosso computador, do nosso celular, do nosso relacionamento, da nossa família, da nossa igreja. Nos ensina também que não precisamos ter percas para se alcançar os objetivos propostos pelo nosso coração, pela nossa alma, pela nossa mente. A segunda tempestade, ela serve para nos mostrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir em nossas vidas todas as suas promessas. Detalhe, ele nos testa no quesito obediência, né? O Senhor vê se nós somos fiéis ou não. Nessa terceira tempestade, aprendemos aqui que o tempo das coisas acontecer é o de Deus e não nosso, pois tudo está sob o seu controle. Detalhe, aprender a esperar em Deus. Quarta tempestade serve para nos ensinar a lidar com as nossas perdas. Não devemos deixar que os acontecimentos ruins da nossa vida, o que aconteceram no passado, nos afaste de Deus. Devemos levantar, abanar a poeira, dar a volta por cima. Aqui nós temos a primeira tempestade. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Esse ensinamento, ele está dizendo, é o que ele nos trouxe para que nós alcancemos paz em meio à tempestade. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Nós sabemos que ninguém gosta de passar por aflições, mas elas existem e estão aí para nos fazer evoluir para algo melhor, ou seja, melhorar-nos. Devemos prestar atenção se a tempestade que hoje bate a minha e a sua porta não é resultado do que eu e você plantamos ontem no nosso passado. Exemplificando, se uma pessoa faz um monte de conta, dali um pouco chega aquele monte de boleto para pagar, a responsabilidade é de quem? É de quem criou isso no passado, então é sua mesmo. Então tem coisas que não é culpa de Deus, não é culpa do destino, não é culpa de nada, a não ser de você mesmo. Coisas plantadas no passado, você vai colher no presente, e olha lá se não colher no seu futuro. Quero citar 4 tipos de tempestades citados na Bíblia, que nos dá orientação para enfrentar as tempestades, as adversidades da vida e como decifrá-las, né? Esse é o ensino que o Senhor nos traz. A primeira tempestade fala da tempestade de Jonas, nos ensina uma coisa, a ser seletivo, não precisamos perder nada também. Jonas capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, ou seja, uma tempestade, fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Lembre-se de que você, assim como aquele mestre da embarcação, é o mestre da embarcação da sua vida. Então, você deve selecionar melhor o que entra ou sai da sua embarcação, da tua igreja, da tua vida, o que vai passar na tua TV, na tela do seu smartphone e por aí afora. Livros, revistas, jornais, você tem que ver aquilo que você está olhando, daquilo que você está botando nos seus olhos, se é uma coisa de valor, que agrega valor, que traz caráter ou não. Primeiro ensino que devemos aprender, ser seletivo com o que vimos, com o que falamos, com o que vestimos, no que toca às doutrinações bíblicas. Jonas entrou no barco comprando um ingresso. Nós não podemos vender ingresso da nossa vida para que algo de ruim venha se alojar no nosso porão, no porão da nossa alma, do nosso coração. Passagem, tradução, é igual uma brecha que dá legalidade para que o mal se aloje em nós, no nosso porão, do nosso coração. Ainda que algo nos entristeça, não devemos guardar mágoas profundas de algo que já passou, que já aconteceu no passado, né? Decisões precipitadas geram prejuízo. O capitão do navio jogou a carga toda fora do barco. Ele teve muito prejuízo por causa disso. Não era preciso ter jogado a carga fora. Não era para ter perdido nada. Mas faltou reflexão para aquele capitão.
No meio da tempestade, nós devemos tomar decisões sábias, não tomar decisões levadas pelo calor dos acontecimentos, pois não se conserta um telhado na hora em que está chovendo, porque senão quebra mais telhas, mas sim depois, quando está seco. Isso nos fala de relacionamento entre casais. Discutir naquela hora que os ânimos estão elevados não vai levar a lugar nenhum, a não ser aumentar mais ainda a discussão, né? Jonas estava no porão. O porão representa um local da nossa vida em que eu e você não gostamos que alguém mexa, pois dói a cada mexida, pois revivemos tudo de novo como se estivesse acontecendo naquele exato momento. Vamos tirar as coisas do nosso porão, da nossa vida, vamos iluminar ele com a luz do Espírito Santo. A lei fala de perdão, então nós temos que perdoar as pessoas, perdoar aquilo que nos fizeram, para que nós possamos seguir em frente. Ficamos livres, nós e as pessoas. Salmo 119, 165 diz a palavra de Deus: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Se você ama a lei, Jesus, uma certa vez ele disse: aquele que me segue, esse é o que me ama. Então, guardar a lei significa andar de acordo com os princípios bíblicos. Salmo 119, 105 nos diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se uma lâmpada está nos pés, ela ilumina o caminho que você vai andar. Por quê? Porque que luz é essa? A luz do conhecimento de Deus vai te dar experiências para você não pisar em local que é perigoso, né? E luz para os meus caminhos. A luz fala de sucesso na caminhada. Luz para os meus caminhos. Então são duas coisas super positivas. Deus vai te orientar para onde você vai andar e o sucesso vai estar te esperando lá também, com facilidade. Porque as coisas que Deus dá, enriquece, com ela não traz cansaço. É só bênção. O que está escondido no porão é que trouxe a tempestade para a nossa vida. As coisas feitas escondidas, nas escuras, o faltar com a verdade com alguém, com a pessoa do nosso relacionamento, por mais que doa, nada melhor do que se falar a verdade. O capitão procurou rapidamente salvar a integridade do seu navio. Nós também precisamos identificar rapidamente o problema e resolvê-lo com certa rapidez, para que não tenhamos mais prejuízo, mas com clareza de mente. E aqui nós vimos Davi e Golias. Ele interpretou aquela situação e ele sabia que a bênção do Senhor estava sobre o povo de Israel. Mas Davi, ele ainda usou de um bônus que é físico, material, tangível, porque o rei estava dando a filha dele para se casar com uma pessoa que abatesse o gigante, também isentaria de imposto, comeria junto ao rei na mesa, no castelo, ou seja, teria uma vida boa. Então, não é só a questão espiritual que Deus quer te ver prosperar, mas é na vida material também. Deve-se prestar atenção nessa situação. Porque no Salmo 91:15 diz: eu o livrarei e o honrarei. Então é duas coisas: Deus vai te ajudar e Ele vai te honrar. Deus não tem prazer só em te livrar. João 7,24 diz: não julguei segundo a aparência das coisas, mas sim pela reta justiça. Foi o que Davi fez. A aparência das coisas é: o gigante e esse exército é maior do que o povo de Israel. Na lógica, eles têm mais força do que nós, vai ganhar de nós. Mas ele pensou segundo a reta justiça. E a reta justiça diz que o povo de Israel tem o Senhor como combatente principal. Então, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Pensar bem antes de tomar a decisão é o grande recado. Na maioria das vezes, o que tenta nos levar para o fundo do poço é algo pequeno, que julgamos ser tão inofensivo, pequeno mesmo, um pequeno vício, um pequeno pecado. Vamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e voltar a nossa atenção para as coisas do alto, as coisas de Deus. Não faça a reforma apenas por fora, mas se transforme por inteiro, que a transformação seja completa em sua vida. Vamos deixar Deus fazer uma reforma completa em nossa vida, nesse dia, nessa noite, nessa tarde. Vamos deixar Deus entrar em nossa intimidade, no nosso porão, promover as mudanças necessárias, que o Espírito Santo vai usar uma vassoura para retirar tudo aquilo que não serve para nada, que não presta, que apenas nos atrapalha no caminhar da nossa vida. Com apenas uma atitude se resolve alguns tipos de tempestade, como a de Jonas. Livrar-se de algo, houve uma permissão de Deus para que essa tempestade se alojasse em nossa vida, para nos forçar a nos livrarmos de algo considerado inofensivo por nós, mas que Deus sabe que a longo prazo pode destruir-nos. Salmos 82, versículo 1, nos diz a palavra do Senhor: o nosso Deus, Ele preside na congregação divina e se assenta no meio de outros deuses e dali estabelece o seu julgamento. Aqui está dizendo que Deus, Ele é obrigado a se sentar todas as noites, todos os dias,
com um monte de demônios, que outros deuses não existem, só existe um. Outros deuses falam de demônios, porque os demônios vão lá, ó, e mostram para Deus, olha lá, ó, diz que é teu servo, fez isso, fez aquilo. Então, e Deus tem que ouvir aquilo, e Deus fica de mão amarrada, de mãos atadas, de como vou defender você, porque o que o outro está falando, por mais que ele é diabo, por mais que ele é acusador, ele está falando a verdade. Você fez um monte de coisas erradas. Então, Deus acaba tendo que liberar cartas de permissão para que algum mal venha te assustar, para que você volte e se converta do seu mau caminho, para que você adquira a salvação. Por isso, amados, devemos prestar muita atenção e não deixar algo de ruim nas mãos do diabo, para que ele tenha força sobre nós no julgamento divino. Não dê ouvidos a quem não tem compromissos com Deus na hora de pegar conselhos com alguém, que geralmente trazem conselhos miseráveis, sem noção da verdade. Não permita que algo sujo entre na minha e na sua vida, como um pequeno desvio de comportamento, um pecado pequeno, um pequeno vício. Se algo sujo já entrou na sua vida, livre-se disso imediatamente e a paz retornará. Não brinque com a desobediência a Deus. Deus não quer afundar o meu e o seu navio. A tempestade é um alerta de Deus que vem geralmente nos lembrar que é preciso nós tomarmos uma decisão. E aqui fica o grande recado de Eli e seus filhos. Eli era um sacerdote. Deus avisou 3 vezes que os filhos dele estavam desviando a melhor parte da carne do sacrifício para eles se aproveitarem da gordura. E a gordura todo mundo sabe que não era permitido os judeus, os israelitas comerem. A gordura era para pôr no sacrifício, para ela ser queimada, e o cheiro ia para Deus. E as pessoas como eu e você, todos nós sabemos que quem gosta de churrasco com gordura, não é? Então, eles desviavam, antes de chegar no sacerdote, eles iam lá, subornavam as pessoas e pegavam a melhor parte e desviavam. E Deus falou 3 vezes com Eli. Como Eli não tomou nenhuma decisão, mas é meus filhos e tal. Então Deus se revoltou e enviou uma nação para pelejar contra a nação de Israel. E acabou que morreu Eli e mais seus filhos. Por quê? Por causa da desobediência. E é algo pequeno, que parece pequeno, mas é como disse lá atrás: julgai pela reta justiça, não pela aparência das coisas. Parece para mim que é pequeno. Não interessa o que parece para mim e para você, o que interessa é para Deus, o que parece para Deus. Se nós hoje estamos enfrentando uma tempestade, tem um recado de Deus para mim e para você. Ela não vai nos destruir. Ela apenas está nos apontando e dizendo que tem um Jonas aí dentro de nós, do nosso barco, e Deus quer fora da nossa embarcação. Ao obedecermos a Deus e tomarmos a atitude de nos livrar disso que pode nos destruir, a calmaria virá e Deus nos trará resultados positivos maiores até daqueles que nós estávamos esperando para nossas vidas. Tá vendo? Que bênção? Graças a Deus. Salmos 91, 15 e 16. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e eu o glorificarei. Isso nos fala de reconhecimento. Saciá-lo-ei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Olha quanta bênção que você adquire se você obedecer aos mandamentos de Deus, se manter a sua conduta elevada, a conduta próxima à palavra do Senhor. Alerta da primeira tempestade: você não precisa perder nada para alcançar os resultados que você precisa alcançar. Só depende de você e da sua obediência ao Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não resistais no seu coração. Segunda tempestade, Marcos 4,35. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos, eu e vocês, os discípulos, para a outra margem. Ou seja, eu e vocês vamos passar para a outra margem. Detalhe, nos fala da obediência. Os discípulos obedeceram, Jesus embarcou com eles e dormia na popa do barco. Marcos 4,37. Ora, levantou um grande temporal de vento, ou seja, uma tempestade, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Nós aprendemos aqui que Jesus falou, está falado. Ou seja, ele já liberou uma palavra de vitória antes de sair, porque ele disse: passemos ao outro lado. Ou seja, nós vamos chegar ao outro lado. Se ele disse que nós vamos chegar ao outro lado, não importa o meio do caminho, vamos chegar ao lado de lá. É só nós tomarmos posse e acreditarmos. Tem tempestade na minha e na sua vida apenas para nos mostrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, como essa tempestade. Nosso navio pode até ser sacudido, podemos ficar até molhados, mas nós vamos ser vitoriosos, porque já foi liberada uma palavra de vitória por Jesus. Em Cristo somos mais do que vencedores. Como assim? Somos vencedores felizes. É isso que está dizendo essa palavra. Terceira tempestade, Mateus 14, 22. Entretanto, a seguir compeliu aos discípulos, ou seja, Jesus teve que esforçar os discípulos a entrar na embarcação e passar adiante dele do outro lado, enquanto ele se despedia da multidão.
Os discípulos não sabiam o que estava acontecendo, estavam apreensivos, eram muito amedrontados, mas mesmo assim eles foram compelidos por Jesus a entrar na embarcação. Mateus 14, 24 diz: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados por uma tempestade, pelas ondas, porque o vento era contrário. E assim na minha e na sua vida, de repente você, mesmo sendo um bom servidor do Senhor, um bom servo do Senhor, o que acontece? Você cumpre tudo fielmente, seus dízimos, suas ofertas, o seu ministério, louvor, adoração, cântico, oração, mas mesmo assim levanta um vento contrário. Contrário o quê? A tudo aquilo que se você está plantando bem, como que levanta algo de ruim contra você? É esse vento contrário que nós estamos falando. E a Bíblia nos fala que aqui, como levantou o vento contrário na vida dos discípulos, e também vai se levantar na minha e na sua vida. Nós aprendemos aqui que o tempo das coisas acontecerem é o de Deus e não nosso, pois tudo está sob o controle de Deus o tempo todo. E o Senhor disse: passemos para o outro lado, nós chegaremos do outro lado. É uma promessa. Jesus vos obrigou a entrar num barquinho. Lição que aprendemos com isso: se você não está preparado para obedecer, para ser obediente, não está preparado para ser discípulo, ou seja, aprenda com este problema que você está passando agora, hoje, neste momento. Senão amanhã vem outro ainda maior e acaba te destruindo completamente. Nós temos a obrigação de aprender com aquilo que nós estamos passando. Isso se chama experiência. Esse tipo de tempestade vem para nos dizer que o tempo das coisas acontecerem na nossa vida é de Deus e não nosso. Se Ele prometeu, Ele cumprirá o que prometeu. Não se turbe no vosso coração, não tenha dúvidas, porque a dúvida não provém do Senhor. Na quarta vigília da noite, ou seja, já muitas horas que ele estava no mar, 3 horas da manhã, Jesus chega numa hora que ninguém estava esperando. Porque é assim, como no arrebatamento, Jesus virá numa hora que ninguém espera. É tipo um teste, vamos ver como é que você se comporta nesse teste. A tua professora te ensina uma lição e ela não te passa uma prova, um teste. Assim é Jesus, Ele te ensina, Ele quer ver aquilo que Ele ensinou e na prática, como é que funciona. Se você realmente observou ou não os mandamentos. Tem tempestade na nossa vida que só vem para ver quem nós somos, se somos de coragem ou não. No barco tinha 12 apóstolos, mas só Pedro ousou pedir uma confirmação e por isso andou sobre as águas. Pedro disse no seu interior: eu sou capaz de fazer o que Jesus faz, porque eu sou o seu discípulo. Ele entendeu muito bem, porque Jesus disse outro dia, com eles caminhando, que vocês farão milagres maiores até do que eu faço agora. Em meu nome expulsarão demônios, tocarão nas serpentes, nada lhes acontecerá, expulsarão os demônios e vocês curarão os enfermos. Pedro é o único que ousou ter fé, teve ousadia, que fala lá no livro de Hebreus, de ousadia, desafiou a sua fé. E você? É dos que ficam no barco acomodado, na sua zona de conforto? Ou é como Pedro, que alçou um voo mais alto que os demais? Nós temos que tomar o comportamento de Pedro como exemplo. Na hora que nós fizermos o que ninguém mais quer fazer, nós receberemos a recompensa que nenhum deles alcançaram. Ore como ninguém, cante como ninguém, pregue como ninguém jamais pregou. Milagres, meus irmãos, é para aqueles que ousam, se esforcem, é isso que ele está falando. Seja um cristão acima da média, porque na média você não serve para Deus, tem que ser acima da média. Temos que ser cristão acima da média, pois se fizermos aquilo que todo mundo já faz, nós só chegaremos aonde eles chegaram. Aprenda com suas tempestades. Esse é o grande recado de Deus para mim e para a sua vida nesse dia, nessa tarde, né? Nessa noite. Eu não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo, ou ver esse vídeo. A quarta tempestade fala para aprender a lidar com as percas da nossa vida. Atos 27, 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio, ou seja, saltaram do navio. Atos 27, 19. E ao terceiro dia, nós mesmos com nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Tem crente que afirma que seu navio nunca vai afundar, pois Cristo está no barco. Se Jesus está no barco, o barco vai muito bem e não afunda. Na Bíblia diz que o barco afunda sim, mas você não, porque Deus tem compromisso maior com você, não com o seu barco. O seu barco se refere à sua vida. A sua vida é você que é responsável por ela, mas de Deus cuida de você. Aquilo que você faz com as suas atitudes, as consequências é com você, mas você é compromisso de Deus. É casamento que se vai, é filho que morre, é sonho que é desfeito. Mas devemos acreditar que o que vamos conquistar mais adiante é muito maior do que aquilo que ficou para trás. O melhor de Deus ainda está por vir. Essa tempestade fala quando Paulo ele orientou ao mestre do navio antes de sair: olha, o tempo está se formando e esse navio não vai ter suporte para aguentar a tempestade e vai afundar no meio do caminho. Mas aí o cara só visava lucro, né? Como toda época só visava lucro. Desobedeceu a Paulo, não deu nem atenção e entrou no mar. E deu no que deu, né? Mas aí depois, ele arrependido procurou a Paulo e falou: ore ao seu Deus para que nós não venhamos a naufragar.
Paulo orou e falou, não, eu falei com o meu Deus, e o meu Deus me disse, ninguém precisa saltar no mar, porque o meu Deus vai garantir a vida de todos os que ficarem no barco. É só não saltar. Então, amados, se você permanecer fiel a Deus, não importa o que vai acontecer com a tua vida, Deus tem compromisso com você. De onde você estiver, Ele te resgata, Ele te restaura. Olhe para o profeta Jeremias, que estava no fundo de um poço, amarrado mãos e pés, num poço que não tinha água, mas tinha lama, e ele estava até o pescoço. Deus usou pessoas que nem da sua religião era. Elém Moloque, servia a Moloque, um deus que tinha lá uma estátua que aquecia aquele metal, jogava a criança viva lá dentro, né? Coisa horrorosa. Então Deus usou uma pessoa que servia a esse Deus para ir lá e soltar Jeremias com mais 30 homens. Olha bem o que Deus faz. Deus movimenta todo um cenário em favor de você. Não é isso que nós vemos na história de José? Movimentou toda a história do mundo contemporâneo do nosso querido irmão José para honrar José. Podem existir percas na nossa vida, né? Na minha e na sua, no decorrer da nossa história. Percas que só eu e você sabemos mensurar o tamanho, porque só eu e você passamos por ela. Mas a sua história não acaba aqui com as percas, pois a caneta que escreve o nosso futuro está nas mãos do Senhor dos Exércitos, e o seu futuro para Ele será de gozo, de graça e de glória. A tempestade pode fazer-nos naufragar neste ou outro momento, mas nós vamos nos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque aquilo que o Senhor Jesus tem para nós reservado nem se compara com o tamanho daquilo que nós deixamos para trás, as nossas percas. Aqui deixo minhas considerações, respeito a todos, meus agradecimentos a todos, ao nosso Deus que nos conduziu por esse incrível ensino e aprendizado. Que Deus esteja sempre no controle do nosso barco, da nossa vida, e que nos dirija sempre a águas tranquilas de descanso, como no Salmo 23, versículo 2 está escrito: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas tranquilas e de descanso. Amém. Que a paz do Senhor Jesus e o poder do Espírito Santo fale melhor em seu coração. Amém. Shalom.